Boa tarde a todos, professor Davidson aqui. Vamos para nosso 8º módulo do curso Fundamentos em Cibersegurança da Cisco. Esse aqui é o nosso último módulo. Então, nós vamos tratar em como se tornar um especialista em segurança cibernética. Esse módulo vai mostrar para vocês um pouquinho de quais assuntos a mais devem ser estudados, quais são os próximos passos, quais são as leis que têm um pouco a ver com isso, esse conteúdo extra aí para sair desse curso e achar um caminho que possa ser talvez um caminho de trabalho na área ou alguma coisa assim, tá? Este módulo, esse capítulo, ele está dividido em 3 sessões, tá? Domínios da segurança cibernética, que vai descrever para a gente quais são os recursos disponíveis para alunos interessados em seguir carreira em segurança cibernética, quais são as áreas, quais são as funções que esse funcionário pode ter, esse profissional pode ter, compreensão da ética de trabalho na segurança cibernética, já que a ética é algo que tem muito a ver quando a gente trabalha com dados, com informações de terceiros, com informações de empresas. Então, nós vamos ver um pouquinho de como funciona a ética nisso e ver qual é o próximo passo, como sair mesmo para o mercado, o que a gente pode pesquisar, o que a gente pode trabalhar. Tá? Então, primeiro passo, primeira sessão, domínios de segurança cibernética. Basicamente, a gente tem as ameaças e as vulnerabilidades do usuário comum. Tá? Esse faz parte do nosso domínio do usuário. As ameaças e vulnerabilidades do usuário comum. O domínio do usuário, que é uma das áreas que eu posso trabalhar, é um dos domínios que eu posso trabalhar, inclui usuários que acessam sistemas de informações da empresa. Tá? Então, se eu tenho usuários que acessam, de alguma forma, o computador, as informações, a internet, os dados, algum sistema, alguma página dentro da minha empresa, esse usuário é alguém que pode ser um ponto fraco, uma vulnerabilidade dentro da minha empresa. Esses usuários podem ser tanto os funcionários da minha empresa, quem tem um pouquinho mais de controle, podem ser meus clientes, que vão lá para fazer alguma pesquisa, uma biblioteca, por exemplo, ou uma rede sem fio que os clientes podem se conectar, alguma coisa assim. Podem ser prestadores de serviço que vão dentro da minha empresa e esporadicamente ou diretamente precisam utilizar sistemas de informação em geral. Então, prestadores de serviços comerciais e outros indivíduos que, por algum motivo ou outro, vão conectar na minha rede, vão usar algum sistema, vão consumir alguma das informações que tenham dentro da minha empresa. Os usuários são frequentemente o elo mais fraco, tá? E por isso, uma das maiores oportunidades de trabalho nessa área, questão de treinamento, questão de vírus, questão de phishing, questão de mensagens falsas, até algo que é muito difícil da gente tratar hoje, que é a questão das fake news. A gente tem um ecossistema de disseminação de fake news extremamente grande, e isso é muito difícil de ser combatido, porque muitas das pessoas que fazem parte desse ecossistema de transmissão de fake news, elas transmitem mesmo sendo fake news, mesmo sabendo que são fake news, porque corroboram com uma narrativa que faz sentido para eles, ou defendem um ponto que faz sentido para eles. Então, esse treinamento, essa conscientização é algo que a gente pode trabalhar muito forte, sem contar toda a parte tecnológica, tá? Configuração, testes no computador do usuário e tudo mais. Então, por isso, eles representam uma ameaça significativa à confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados da empresa. Tá? O nosso triângulo é CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Controlar as ameaças do usuário. Como que eu vou controlar para que isso não extrapole, não seja explorado por alguém malicioso, alguma coisa assim? Treinamentos. Tá? Treinamento é um veio muito forte. Conscientização de segurança, educação do usuário. Habilitar e automatizar filtragem de conteúdos e a verificação de antivírus. Tá? Não adianta só ter antivírus no computador do usuário final, aquele usuário que às vezes não tem muito conhecimento. Você tem que programar as coisas para ocorrerem de forma automática. Tem que detectar, tem que proteger, tem que limpar, sem perguntar para o usuário sim ou não. Deseja limpar? Quantas vezes
trabalhando quando técnico, o usuário ligava para mim. Davidson, veio aqui aparecer uma mensagem, vírus detectado. Eu tenho duas opções, limpar e cancelar. O que que eu faço? Limpa, certo? Então, automatizar não dá opção pro cara, não dá opção. Porque sendo o elo mais fraco, sendo a ameaça mais significativa, nós temos que eliminar qualquer brechinha que possa ser usada para conseguir passar esse limite, para conseguir explorar essa vulnerabilidade. Desativar unidades de DVD ou CD internas, portas USB, desativa tudo que o usuário não precisa. Permissões mínimas, minimize as permissões, restringe o acesso, acompanhe e monitore os usuários e ative a detecção da intrusão. Tudo que você puder, que você souber que a pessoa não precisa utilizar, não dê a opção para ela. Se ela usa 2 programas, não tem por que ter 20 ícones na tela dela. Se ela utiliza somente uma impressora, não tem por que ter todas as impressoras da empresa instaladas no computador dela. Mesma coisa com permissões, mesma coisa com senhas, mesma coisa com arquivos, com acesso, com tudo. Então, no usuário, a gente acaba meio que é uma brincadeira da área aí, de você tentar levar o usuário quase que como se fosse um bebê, quando ele está começando a gatinhar, a andar, sabe? Você protege de todo lado, porque você não sabe quando que o bebê vai tropeçar e talvez cair. E aí você coloca almofadas nos cantos para proteger, e aí você tira as coisas da parte de baixo dos armários, você dá toda a proteção. Por quê? Porque o bebê ainda não tem o conhecimento, não tem a habilidade de andar. E a mesma coisa com os usuários da área de informática, eles ainda estão engatinhando, ainda estão começando a aprender algumas coisas. Portanto, a gente precisa ter esse controle, esse cuidado exagerado, porque senão a chance de você ser surpreendido aí com um ransomware sequestrando teus dados ou alguns computadores infestados de vírus é bem grande, tá? É bem grande. E aí nós temos os domínios do dispositivo, tá? Que são as ameaças que são comuns aos dispositivos em geral. Estações de trabalho não supervisionadas, downloads do usuário, software desatualizado, malware em geral, uso de meio de comunicação não autorizado, violações de política de utilização aceitável, são várias das brechas que podem ser exploradas para levar problemas para dentro de uma empresa, de uma instituição qualquer. Tá? E aí, a gente tem algumas ameaças e algumas contramedidas que podem ser tomadas para minimizar essa ameaça. Estação de trabalho é onde eu não posso supervisionar, onde eu não tenho supervisão. Política de conta do usuário para senha e bloqueio de limite. Limita tudo. Põe senha em tudo. É um computador da biblioteca onde o usuário só vai acessar a internet, ele não pode instalar programa, ele não pode. Beleza, então bloqueia tudo. Libera só páginas que ele possa acessar. Talvez ao invés de trabalhar com blacklist, onde você libera tudo e bloqueia só o que é proibido, inverte, trabalha com whitelist. Bloqueia tudo e libera só o que é permitido. Sabe? Trabalha em cima dessas permissões para que o usuário não consiga fazer besteira nesse computador, nem que ele queira. Isso é importante. Downloads do usuário, tá? Downloads sem segurança, downloads com vírus, downloads que violam políticas de privacidade, políticas de pirataria, políticas da empresa em geral. Estabelece políticas, padrões e procedimentos e diretrizes de controle de acesso. O cara instalou um software pirata sem comunicar, sem pedir para ninguém? Beleza. Caneteia ele, dá uma advertência. Ele vai pensar 3 vezes antes de fazer de novo. Então, nós temos várias coisas que nós precisamos fazer. Isso é importante que a gente lembre. Eu não preciso só tomar medidas dentro do computador. É bloqueio, é limite, não sei o quê. Não, eu posso ter regras fora. Eu posso punir a pessoa que faz uma besteira. Eu posso ir lá e dar uma advertência para ela. Com certeza, os outros vão pensar algumas vezes antes de fazer. Sabe? Então, são várias coisas que podem trabalhar em conjunto. Software não corrigido, software desatualizado, atualizar e aplicar patches de segurança de acordo com as políticas, padrões, procedimentos e diretrizes definidas. Vocês vão ver que nessa do dispositivo, pessoal, o que mais bate, políticas, padrões, procedimentos e diretrizes. Em tudo. Políticas, padrões, procedimentos e diretrizes. Políticas, padrões, procedimentos e
diretrizes, políticas, malware. Ativar uma solução de antivírus automatizada para varrer o sistema e atualizar o software de antivírus. Desativar unidades de CD internas e portas USB, para que ele não possa levar programas, levar informações, levar nada que não seja pertinente. E a violação de política de uso aceitável, a política aqui de novo. Usar filtragem de conteúdo. Não, o cara está acessando pornografia dentro da empresa. Putz, adverte ele, viu no relatório? Adverte ele. Segundo, melhora o sistema de bloqueio. Bloqueia mais coisas. Usar varredura de antivírus em arquivos baixados automaticamente. Desativar unidades de CD interna e porta USB. Bloqueio o que não for necessário. Tá? Então, com isso, a gente consegue minimizar os problemas que têm a ver com o domínio dos dispositivos dentro da minha empresa, dentro da minha instituição. E aí a gente tem o domínio da rede LAN, que possui uma grande quantidade, uma quantidade gigante de ameaças que atacam as redes. Entre eles, acesso não autorizado a LAN, acesso não autorizado a sistemas, aplicativos, dados e redes sem fio, vulnerabilidades de software de sistema operacional de rede, malwares que se propagam pela rede por vulnerabilidades de sistema operacional, configurações incorretas, senha no padrão, sabe? Serviços rodando que não deveriam estar rodando, falha ao executar atualizações, software desatualizado, detecção de rede não autorizada, varredura de porta. São muitas coisas que podem atacar minha empresa pela rede. São muitas coisas. E aí eu tenho algumas ameaças. Acesso LAN não autorizado. Então, ou seja, alguém está usando a minha rede de maneira não autorizada, seja com fio ou sem fio. Armários de fiação, data center e sala de computadores seguros. Chave, porta, tranca, tudo. Rede sem fio, políticas, procedimentos, diretrizes de controle de acesso rigorosos, senha que muda todo dia ou cada 2, 3 dias. Autenticação através do teu servidor de domínio, por exemplo, onde a pessoa não vai digitar a mesma senha da rede sempre, ela vai digitar o usuário e a senha dele na rede. E aí, quando loga, é a senha dele, você sabe quem está logando. São algumas das formas bem bacanas de você fazer um controle de acesso à rede. Nós temos as ameaças do tipo acesso não autorizado a sistemas, aplicativos e dados. E aí a gente tem, adivinha o quê? Políticas, procedimentos e diretrizes para controle. Quem pode acessar, quando pode acessar, quais horários podem acessar, o que pode fazer dentro do sistema. Privilégios mínimos são extremamente importantes. Não pega chegou um estagiário novo para o setor de contabilidade. Ah, copia permissões de alguém da contabilidade. Beleza, eu copio as autorizações para o estagiário lá do chefe da contabilidade. Tá ótimo. Aí o estagiário entra podendo fazer tudo que o chefe da contabilidade pode fazer. Não tá certo, né? É errado. Então, privilégio mínimo, restrito para pasta, para arquivo, para sistema, para tudo que tiver definição de privilégio. Vulnerabilidades de software de sistema operacional da rede. Então, aqui, política de atualização. Coloca um sistema de distribuição de controle de atualizações. É bem bacana, a configuração é molezinha. Pega um Windows Server qualquer dos mais recentes, você liga aquilo lá e pronto, acabou. Não vai te incomodar, vai permitir fazer relatórios, vai economizar banda da rede, porque ele vai fazer cache das atualizações, dos patches de segurança. Então você não vai precisar baixar isso da internet. É uma situação que só tem vantagens, sabe? Sistema operacional de rede não corrigido, política de atualização do sistema operacional, mesma coisa. Acesso não autorizado por usuários sem autorização. Alguém apareceu na minha rede e conseguiu acessar as informações de crédito, por exemplo. Exige senha secreta, autenticação para rede sem fio. Protege as conexões, protege os cabos, não deixa tomadinha de cabo de rede nos pontos de espera vazia, sem nada, que o cara possa sentar, pegar um cabinho de rede bem discreto e ligar. Protege tudo. Protege tudo. Exploração de dados em trânsito. Então, interceptando os dados da minha rede. Criptografia entre dispositivos e rede sem fio. Tá? Principal forma. Servidores LAN com hardware ou sistemas operacionais diferentes.
política de padrões, define padrões, facilita a tua configuração, a tua manutenção, a tua atualização. Padronização facilita tudo. Detecção de rede não autorizada ou varredura de porta. Alguém está fazendo varredura de porta para descobrir vulnerabilidades na minha rede. Vamos fazer testes de penetração, que são testes automatizados, também chamados de pen tests. São testes automatizados para descobrir se é possível invadir algum servidor ou algum computador na minha rede. Então, faz as configurações, roda uma suite de pentest para ver se você detecta alguma vulnerabilidade. Descobriu? Você pega o Kali, que é uma distribuição Linux que tem muita ferramenta instalada dentro dela, pega um pentest dos que tem pronto ali e manda rodar para ver se descobre. Aí ele vai te dar um relatório dizendo, ó, consegui invadir, penetrar teu sistema pela seguinte vulnerabilidade. Às vezes ele mesmo te dá sugestões de correção. E aí você vai lá e corrige, ou você não você procura na internet, corrige. Configurações erradas de firewall, testes de penetração após a configuração, para descobrir quais são as configurações erradas, descobrir o que está passando, o que está burlando o teu firewall. Então isso é bem importante. Domínio das nuvens, primeiro nuvem privada e depois nuvem pública. Então quais são as ameaças comuns à rede privada? Detecção de rede não autorizada, varredura de rede, varredura de porta, varredura de recursos, vulnerabilidade do software de sistema operacional do roteador, do firewall, de dispositivos de rede ou configurações incorretas são as principais ameaças. A pessoa liga o roteador e deixa no padrão, a pessoa liga um switch e deixa no padrão, a pessoa liga qualquer coisa e deixa no padrão. Usuários remotos que acessam a infraestrutura da empresa e baixam os dados confidenciais, vazamento de dados, isso é extremamente importante. Então, para ameaça de detecção de rede ou varredura de porta, desativa ping para a pessoa não saber que tem um servidor rodando ali. Desativa respostas à varredura ou detecções em geral. Desativa tudo que você puder desativar. Faz seu servidor não responder a nada. Só responder quando o cara acertar a senha. Acesso não autorizado a recursos. Implementar a detecção de intrusão e sistemas de prevenção. Os próprios computadores já vêm com sistemas de detecção de intrusão e sistemas de prevenção hoje. É só você... Normalmente você não precisa nem ligar, é só rodar uma versão correta no sistema operacional. Bem, fechou. Só não desligar ela. O que acontece muitas vezes é a pessoa decidir que precisa craquear um sistema. Ah, eu vou craquear o Office aqui. E aí eu baixo o crack e o meu antivírus apita. Ó, é um vírus, é um vírus, é um vírus. E a pessoa, putz, mas eu preciso craquear esse programa. Aí vai lá, desabilita o antivírus, desabilita o firewall, desabilita tudo e roda. Tá arriscado, né? Bem arriscado. Pode ser que não seja nada crítico, mas a chance de ser alguma coisa modificada que vai abrir algum backdoor ou que vai deixar abusar de alguma vulnerabilidade no teu sistema é muito grande, muito grande. Então isso é bem problemático. Atualização de dispositivos, correções e patch de segurança. Tá? Isso aqui elimina muito problema, muito problema mesmo. Questão dos assaltos, dos sequestros de dados, né, as ransomwares. Cara, hoje se você tiver um Windows bem atualizado, tua chance de ser pego por um ransomware não é zero, porque nunca é zero. Nunca é zero. Eu adoro quando eu estou navegando numa página, seja a página de alguma instituição, seja de alguma empresa, seja uma loja virtual e tem lá um banner dizendo a única 100% segura, irhackeável, proteção contra hackers, escudinha com 100% seguro. É pedir para dar muita porcaria, né? Então não existe 100% seguro, mas um sistema operacional atualizado em toda a tua cadeia de comunicação, firmware, sistemas operacionais, no servidor, na máquina do usuário final e tal, te elimina muita vulnerabilidade, com certeza. Erros de configuração no roteador, firewall, dispositivos de rede, ou erros de configuração ou configurações padrão que são muito fracas para o teu uso. Testes de penetração te ajudam bastante com isso, detecta muita vulnerabilidade. Para quem nunca rodou um teste de penetração, pessoal, baixa o Kali, baixa algum sistema automatizado que tenha teste de penetração, põe para rodar nas tuas máquinas aí e vê o que acontece. Não tem explicação. É a melhor coisa que você pode fazer para entender o quão vulnerável os nossos sistemas são. Tá? Controle de tráfego de entrada e saída de teste. Controle de tráfego, testes de tráfego de entrada e saída. Põe um firewall de entrada e saída, configure ele bem,
bloqueia saídas que não são necessárias, bloqueia saídas perigosas, tá? Bloqueia saídas de domínios que são usados para disponibilizar vírus, para passar malware e tudo mais. Usuários remotos baixam dados sensíveis, padrão de classificação de dados, classifica os dados, o que é compartilhável, o que não é, o que é sensível, o que não é. Implementa monitoramento e varredura de transferência de arquivos. Configura tuas senhas de maneira forte. Ah, minha senha é Dave123. Putz, facinho de descobrir, né? Aí é fácil de descobrir, de ter vazamento de dados. Configurem as criptografias, configurem, verifiquem toda a cadeia da rede de vocês se está tudo certinho. Dispositivos intermediários, dispositivos finais. Vão atrás para ver, porque aí a chance de ter vazamento de informações é muito menor. E na nuvem pública nós temos ainda mais vulnerabilidades. Os mesmos que os anteriores e mais algumas. Violação de dados, perda ou roubo de propriedade intelectual, credenciais comprometidas, repositórios de identidade integrada são alvo de alto valor. Conseguir fingir que você é alguém que tenha permissões elevadas é muito importante, tem um valor muito alto para hackers, para cybercriminosos em geral. Sequestro de conta, ataque de social engineering, engenharia social, falta de compreensão por parte da empresa. São muitas as opções. Tá? Violação de dados, autenticação de multifatores. Coloca autenticação por senha, por PIN, por horário, por tudo. O que você conseguir. Uso de criptografia. Criptografa tudo. Na rede hoje não tem por que você não criptografar. No começo tinha gente que falava, não, se eu ligar a criptografia, vai gastar muito mais recursos do meu access point, dos meus roteadores. Por isso que eu não habilito a criptografia. Hoje tem roteador que tem mais potência que muito computador. Habilita, criptografa tudo, não tem desculpa para isso mais não. Senhas únicas e bem definidas, longas, com asterisco, com cifrão, com hashtag, com caracteres não numéricos, com caracteres não visíveis, Alt 131, Alt 187. Coloca, mistura mesmo. Se a senha é extremamente importante, se o que ela protege é importante, faz uma senha bem difícil, bem difícil. Autenticação baseada em telefone. Isso aqui é muito legal. Hoje você vai logar na tua conta do Google, o Google te pergunta no celular, que é o teu padrão, tem um computador tentando entrar na tua conta, permitir sim ou não? Microsoft tem isso, a Cisco tem isso, a Microtik tem isso, muitas coisas têm isso. Isso aí dá uma garantia tremenda. Perda ou roubo de propriedade intelectual. Então, diligência prévia, verificação prévia, uso de criptografia, backup dos dados, para que nada disso suma, nada disso seja roubado, tá? Nada disso seja vendido sem que roubaram um livro, roubaram uma obra de arte virtual que a pessoa está fazendo. Esse fim de semana mesmo passou no Fantástico aquele esquema de proteção Puxa, me fugiu o nome agora. Tokenzinhos tipo estilo Bitcoin, só que para proteção de propriedade intelectual. É muito bacana. E isso dá muito. Para quem está atrás de TCC, isso é uma possibilidade muito grande. Implementar, mostrar como é que funciona, mostrar como é que é criptografia, o que criptografia tem a ver, mostrar o quão difícil é de quebrar, o quanto protege, o quanto garante que eu sou dono daquilo e só eu posso acessar. Então, isso é bem bacana. Credenciais comprometidas, autenticação multifatores, criptografia, senhas fortes, basicamente. Uso de repositório de identidade integrados, então, autenticação multifatores, implementação de senhas fortes e tudo mais. Sequestro de conta, tá ficando repetitivo, né? Autenticação multifatores, senhas únicas, autenticação baseada em telefone, cartões inteligentes, tá? Quando eu falo em nuvem pública, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Autenticação de 2, 3 fatores, pedir autorização para o cara no celular. Puxa, se o Google usa isso, disponibiliza isso de graça, e a maioria das empresas hoje está usando o Gmail para e-mail, por que todo mundo não habilita essa autenticação de 2 fatores? Seria importante, não seria? Se vazar a senha de alguém, nossa, o cara tem acesso a todos os drives que o cara tem e mais os drives compartilhados. Então é bem complicado. Perda de compreensão de parte da empresa, ou seja, perder aí uma grande quantidade de informações da empresa, ataques de engenharia social que enganam a vítima. Então,
programas de conscientização de segurança, políticas, treinamentos, tá? E violação de conformidade. Tenho que fazer políticas de diligência prévia, ou seja, eu tenho que ir lá e fazer as comunicações de maneira prévia. Então, olha, esse material, esse livro está sob sua responsabilidade. Então, ele é seu para cuidar e você que vai fazer a revisão final, leitura da revisão final, você precisa tomar cuidado para não vazar para isso, isso e aquilo. Tem que ter uma senha forte e tudo mais. Assina um contratinho, dando responsabilidade para o cara. Então, isso é importante que a gente faça. E aí nós temos o domínio das instalações físicas, que para nós que trabalhamos com rede, ou que somos da área técnica, às vezes somos um pouquinho mais chatos da gente parar e escutar. Porque aqui tem a ver mais com acesso físico. Portas, controles, senha, chave, biometria, treinamento contra a engenharia social, equipamentos de no break, equipamentos de geradores de energia, CCTV, né, câmera de circuito fechado e câmera de TV, testar segurança, fazer simulados, simulações, invadiram, vamos fazer uma simulação da mesma coisa que os bombeiros fazem. Quantas vezes a gente vê simulados do bombeiro, por exemplo, para simular que teve um incêndio, e aí para simular que alguém invadiu o data center, ninguém nunca faz. Simular que vazou alguma informação, ninguém nunca faz. Então também seria importante, tá? Data center desbloqueado, criptografia, crachá, senha, biometria, criptografia, crachá, tá? Então todos eles têm a ver com dispositivos, equipamentos, pessoas, guarda, segurança, arma, o que for necessário para proteger a integridade física dessas instalações, tá? E aí nós temos o domínio das aplicações. Então nós vimos toda a parte de infraestrutura, agora a gente vai chegar na aplicação que roda em cima dessa infraestrutura. E nós temos vários tipos de ameaça. Acesso não autorizado, seja data center, sala do computador, armário de cabos, tempo de inatividade do servidor para manutenção, sistemas de TI desativados por longos períodos. Isso aqui é uma ameaça. Meu sistema está fora do ar 1 mês por ano. Então nem tenha. A empresa tem que parar 1 mês por ano para o sistema, né, ser configurado e atualizado. Vulnerabilidades de software do sistema operacional da rede, acesso não autorizado a sistema e perdas de dados. Aqui vocês vão ver que as coisas já começam a repetir bastante. Ó, acesso não autorizado, política, padrão e procedimento. Os 3 P's aí, cara, política, padrão, padrões e procedimentos eliminam muitos problemas na tua rede. Porque você pode fazer uma política de coisas virtuais, uma política de envios de e-mail, uma política de envios de WhatsApp. Pô, tem grupo de WhatsApp da empresa. Política de grupo de envio de mensagem do grupo de WhatsApp da empresa. Proibido enviar mensagens durante o fim de semana ou fora do horário de expediente. Por quê? Porque tem empresa sendo processada por isso. O chefe manda, domingo, às 10 da noite, só para te lembrar, amanhã você precisa resolver isso, isso, isso para mim. Tira o cara do estado de descanso. O cara já lê aquele, já começa a pensar, já. Então isso é complicado. Muitas coisas se resolvem com política, padrões e procedimento. Só que daí tem aquela classe, o clássico, que é a questão de que a pessoa que trabalha com TI, a pessoa que programa, trabalha com redes, trabalha com banco de dados, normalmente tem uma grande dificuldade em aceitar documentar as coisas. E criar políticas, padrões e procedimentos é documentar, colocar no papel. Colocar no papel. Quem faz documento de redes? Quem faz documento de banco de dados? Quem faz uma análise bem feita, uma engenharia de software bem feita antes de começar a desenvolver o sistema? Muito pouca gente, com certeza. E esse, no desenvolvimento, é o diferencial. No gerência de banco de dados é o diferencial. Na gerência de redes é o diferencial. Na cibersegurança é o diferencial. Tá? Documentação resolve muito problema. Plano de recuperação e plano de continuidade para evitar inatividade. Os 5 noves aqui cai matando. Tá? Então a gente precisa ter planos para quando atualizar, o que fazer quando queimar, o que fazer quando pegar fogo, o que fazer quando cair um meteoro. Preciso ter isso documentado. Patches e atualizações feitos regularmente.
vulnerabilidade de software e sistema operacional. Tá? Então, atualiza, mantenha atualizado, não só o sistema operacional, todos os outros programas e sistemas que você tem rodando. Acesso não autorizado ao sistema, autenticação multifator, arquivos de log são importantes. Tá? Tanto monitorar manualmente, quanto ter monitorias automáticas, gatilhos. Olha, logou no sistema, envia um e-mail. O usuário logou no sistema, envia um e-mail. O usuário errou a senha, envia um e-mail para mim, para o administrador. E aí eu vou ver. Pô, o João nunca errou a senha na vida. De repente ele errou essa senha aqui. Estranha, né? E aí, tanto o administrador começa a conhecer seus usuários, quanto recebe informações que podem ser úteis um dia, nem que seja para depois, no fim, né, depois que der um problema, fazer uma auditoria e responsabilizar alguém. Não, João, olha aqui. Fazem 12 anos que você não altera a tua senha. Agora você vem me dizer que tua senha é João 123? Não é boa o suficiente, né? Eu tenho isso nos logs. Eu posso usar isso numa auditoria, numa acariação, num processo ou no que for. Perda de dados, padrão de classificação de dados. Quais são os dados mais importantes? O que precisa ir para backup? Quais são os arquivos mais importantes? Ah, são esse. Então o cara não vai guardar nos meus documentos do computador dele. Ele vai guardar na nuvem. E aí eu faço backup automático. E aí não sei o quê. Classifica os dados, padrões, para ter procedimento de backup. Uma vez por semana eu faço backup de tudo. Uma vez por dia eu faço backup dos dados classificados como muito importantes. 2 vezes por dia eu faço backup dos dados classificados como essenciais. Ponto. Baita de uma política de backup. Tempo de inatividade do sistema de TI por tempo em período estendido, mesma coisa que aqui em cima. Tá? A resposta é a mesma. Plano de recuperação e plano de continuidade. Tá? Vulnerabilidades de desenvolvimento de software. Conduza testes de software antes de lançar. Teste o software. Teste. Põe beta tester, faz testes unitários. Beta tester quase não se usa mais, mas testes unitários é uma matéria que tá muito forte, tá muito forte. Recomendo, inclusive, os professores que trabalham com desenvolvimento e tudo mais, ensinem os alunos a fazer testes unitários. Isso é um diferencial tremendo e a maioria das empresas está usando muito. Tá? Existem suítes para isso em todas as linguagens decentes do mundo, então é bem bacana de fazer. E aí nós chegamos na parte da ética, compreensão da ética do trabalho na segurança cibernética. Então, a ética de um especialista em segurança cibernética, né, a ética eles chamam aqui de um sussurro, aquela vozinha, o anjinho falando no ombro, que orienta um especialista em segurança cibernética sobre o que ele deve ou não fazer, independente de ser lícito. Tá? Independente. Ah, não, mas isso não é ilegal. Não, não é ilegal, mas é errado, né? Independente de não ter lei. Isso nos falta muito, não só no mundo da cibersegurança. Isso nos falta muito no mundo hoje. Sabe? A necessidade de ter leis, bloqueios. É impossível você bloquear todas as páginas erradas do mundo. É impossível você bloquear todas as páginas de pornografia do mundo. E aí a pessoa vem e te responde: não, mas espera aí. Eu vi que o X vídeo estava bloqueado, eu vi que eu não sei o que estava bloqueado, eu vi que não sei o que estava bloqueado, mas eu tentei acessar o pornotube.com e acessou e eu achei que essa podia. Poxa, cadê a ética? Eu não tenho como dizer tudo. Eu tenho como dar vários exemplos. O restante a gente mata no peito e na ética. Independente de ser lícito ou não. Ah, não é proibido. Não, mas, cara, é errado. É nítido que é errado. Então, esses é nítido a gente precisa pensar, certo? A empresa confia aos especialistas em segurança os dados e recursos mais confidenciais. Entendam isso. O profissional de cibersegurança ele vai ter acesso a tudo dentro da empresa. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai passar na mão dele. E ele precisa ter uma ética muito forte para garantir. Isso tem que ser o diferencial dele. Para garantir que os dados que vão passar pela mão dele não vão se tornar mais uma ameaça, mais uma vulnerabilidade, mais uma não sei o quê. Não. Tem que resolver o problema. A gente tem um exemplo no Brasil extremamente forte disso há pouco tempo, recentemente, aquela. Deu nos noticiários aí que
um padre teve um caso com uma mulher que era casada, alguma coisa assim. E aí alguém foi lá e extorquiu o padre. Daí coisa chegou na polícia. Daí a polícia foi lá e extorquiu não sei quem. Cara, foi a pessoa que deveria resolver o problema tornou-se mais uma ameaça, mais uma vulnerabilidade em cima disso. Então isso é um problema para nós. Nós precisamos resolver. Ponto. Mas tem que comprar um equipamento melhor. Mas eu tenho que estudar. Não, resolve. Depois você vê como é que faz. O especialista em segurança cibernética precisa compreender como as leis e os interesses da empresa ajudam a orientar as decisões éticas. E aí nós temos o Instituto de Computer Ethics, de éticas na computação. É um recurso que ajuda a identificar, avaliar e responder a problemas éticos de todo o setor de tecnologia da informação. Ele não vai te dar a solução, ele não vai te dizer, é proibido fazer isso. Mas é uma das primeiras empresas a reconhecer problemas de políticas éticas e públicas provenientes do crescimento rápido da área de tecnologia da informação. Se você levar um problema, eles recebem mensagens aí, e né, eles fazem tipo de consultoria, ou né, esse tipo de coisa. E se você levar algum problema desse tipo que envolva a ética para eles, eles podem ter resolver. Olha, de acordo com a lei, isso não é problema, mas a empresa quando te contratou, tinha alguns interesses e isso não vai de acordo com os interesses da empresa. Então, essa é a parte muito difícil de explicar, porque depende do caráter, depende da ética, depende, né, da racionalidade de cada um. E leis e responsabilidades digitais. Aqui entra um pouquinho a questão da legislação, que eu já falei para vocês uma vez, que é a parte um pouquinho chatinha do curso, por sorte é bem pouca coisa, tá? Que é a questão de que ele cita algumas leis, mas ele cita algumas leis americanas. E vai ter perguntas sobre isso na prova, sobre as leis americanas. Então, o material foi traduzido, mas ele não foi portado para o Brasil, até porque a gente tem leis muito fracas com relação à segurança e responsabilidade digital. Então, isso para nós não adiantaria. Então, vocês vão ter que lembrar alguns nomezinhos e algumas coisas das leis norte-americanas que fazem esse controle de ética e de crime digital em geral. Tá? O que é crime digital? A lei proíbe comportamentos indesejados. Infelizmente, os avanços nas tecnologias e sistemas de informação são muito mais rápidos do que o sistema jurídico pode acomodar. Exemplo, o sistema jurídico brasileiro. A questão de que só é crime o que está tipificado como crime nos nos abre uma brecha do tamanho do mundo, porque aí nós não temos tipificação para os crimes cibernéticos, a maioria deles. Eles tentam levar parelho como se fosse um crime físico, um crime tradicional. O cara roubou informações, então vamos classificar como roubo. Não, mas ele roubou informações, mas a informação continua lá. Ele copiou. Então, o copiar informações não é crime, porque não é roubo. Não, mas o acesso a informações sigilosas, se você não tiver permissão, é crime. Então aí é outro crime. Então, tudo bem. E compartilhar essas informações, vender ou comercializar ou o que for, é outro crime. Então, é tentado achar um meio termo para chegar em como punir. Chegar no final, levar essas pessoas e processar. Tá? Então, isso é muito importante. Várias leis, especialmente no caso dos Estados Unidos, e regulamentações afetam esse espaço cibernético. Um computador pode estar envolvido em um crime digital de várias formas diferentes. Há crime assistido por o computador, né, onde o computador auxiliou a fazer esse crime através do script, através de algum programa, através de algum algoritmo, alguma coisa. Há crime voltado para o computador e há crime incidental do computador. A pornografia infantil é um exemplo de crime computacional intencional. O computador é o dispositivo utilizado para armazenar. Ele foi uma ferramenta para aquele crime e não a ferramenta real usada para cometer o crime. Tá? Então aí que há essa diferenciação. Há dois crimes diferentes, ou há um crime onde foi feita uma coisa e o computador auxiliou, entrou como ferramenta. E aí quem que é punível? O dono do computador ou a pessoa que estava usando o computador? Se for um computador de uma empresa, e aí a empresa tem responsabilidade? Nesse exemplo, pornografia infantil,
É um computador dentro de uma empresa. Puxa, como é que esses dados chegaram no computador? Foi pela rede? E aí, será que foi vulnerabilidade na rede que o cara abusou para acessar algum site? Ou ele recebeu esses dados por e-mail? E daí o problema é outro. Entendem? Então, nós temos uma grande quantidade de coisas que precisam ser analisadas até você chegar na tipificação, como prender o criminoso digital, como punir o criminoso digital. E aí nós temos organizações criadas para combater o crime digital. São várias agências e empresas que ajudam no combate ao crime digital. Nos Estados Unidos, leis civis, criminais e regulatórias. Três fontes primárias de leis e regulamentações: as leis estatutárias, as leis administrativas e as leis comuns nos Estados Unidos. Todas as três fontes envolvem segurança do computador. As três têm casos específicos para a segurança do computador. O Congresso norte-americano estabeleceu agências administrativas federais e uma estrutura regulatória, que inclui penalidades civis e criminosas para o não cumprimento dessas regras. Ou seja, enquanto nós ainda estamos na Lei Geral de Proteção aos Dados, que é um passo importante, mas é um passinho pequeno para esse caminho, lá eles têm uma grande quantidade de dados, de leis específicas e de organizações regulamentadoras que permitem a punição desse tipo de crime. Tá? Por exemplo, o PCI-DSS, que é o padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento. Então, eles têm um setor especificamente para buscar, investigar e punir fraudes e crimes em geral que tem a ver com pagamentos, cartão de crédito, clonado e, não sei, e tudo, né, que tem a ver com isso. Importação e exportação de restrições de criptografia, o que pode ser criptografado, quais os tipos de criptografia que podem ser utilizados, coisas que não, né, criptografias de uso específico militar e que aí não deveriam ser utilizados fora do militar. Lei de privacidade, tá? Lei de privacidade de comunicações eletrônicas, chamado de CPA. CPA. É a lei que cuida de basicamente tudo que tem a ver com a privacidade. Então, se tem algum vazamento, alguma questão que pode ter a ver com a violação da privacidade da pessoa, ela vai ser atendida pela ECPA. O GLBA, Gramm-Leach-Bliley Act, o GLBA, ele dita que quando uma empresa ela consegue informações sobre seus funcionários ou alguma coisa assim, ela não pode compartilhar essas informações com terceiros. Tá? Isso é muito importante. Então, independente de quais sejam essas informações e quem são esses terceiros. Tá? Então, isso garante que essas informações não podem ser repassadas, por exemplo, a pessoa teve problemas nessa empresa, mas não foi processado, foi demitido de alguma forma, e aí essa empresa começa a vazar informações, esse cara é mau funcionário, esse cara não sei o quê. Ela não pode fazer isso pelo GLBA, tá? Isso é bem importante. O ato de fraudes de computação e abusos, fraudes e abusos da computação, 1986, que foi onde começou a você ter uma forma de fazer esse tipo de controle, de penalizar esse tipo de crime, tá? Desde lá. A proteção da privacidade ele vem desde 1974 com o Ato da Privacidade nos Estados Unidos, tá? Lei da Liberdade de Informação, chamada de FOIA. Todos os registros acadêmicos e de educação nos Estados Unidos são controlados pela FERPA. Então, falou em dados de escola, dados de universidades, dados estudantes e suas famílias no que tem a ver com educação, é o FERPA. Tá? Proteção de privacidade online para crianças, eles têm o US Children's Online Privacy Protection Act, CORPA. Tá? São algumas, é difícil lembrar essas siglas, mas são algumas das leis, Children, tá? Proteção da internet, CIPA,
privacidade de vídeo. Então, ele já tem uma grande quantidade de regulamentação que ajuda a não ficar tanto no campo da ética, ajuda a definir o que pode e o que não pode fazer. As leis internacionais, nós temos algumas convenções que ajudam a delinear o que vai ser, o que é crime, o que vai ser punido, o que não vai ser, o que vai acontecer. Por exemplo, a EPIC, que é a Electronic Privacy Information Center, que é um centro de informação sobre privacidade eletrônica, e tem uma grande quantidade de material publicado sobre isso. Tá? Sites com informações sobre segurança cibernética, a gente já conversou sobre alguns deles. NVD, Banco de Dados de Vulnerabilidades. Tá? Você seleciona algum tipo de equipamento, algum tipo de sistema operacional, a versão de alguma coisa, ele vai te dizer quais são as vulnerabilidades que aquela versão tem, o que isso tem de problema, como corrigir, o que é bem legal. Tá? CERT ajuda empresas do setor do governo a desenvolver, operar e manter sistemas de software inovadores, acessíveis e confiáveis. É um centro de pesquisa e desenvolvimento com financiamento federal e patrocinado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá? Internet Storm Center, também já falamos sobre ele. Ele faz uma análise gratuita e serviço de avisos aos usuários da internet e a empresas. Funciona com provedores de serviços de internet para combater criminosos virtuais mal intencionados. Coleta todos os dias milhões de entradas de registro de sistemas de detecção de invasões. Você pode instalar na tua empresa um sistema de detecção de invasão do Internet Storm Center e ele vai enviar para o Storm Center essas informações sobre entrada e saída de pacotes para ajudar a treinar inteligências artificiais para fazer a detecção desse tipo de invasão, tá? O que é bem legal. A ACSC, na verdade, Advanced Cyber Security Center, Centro Avançado de Cibersegurança, é uma empresa sem fins lucrativos que reúne setor, academia com treinamentos e parcerias com o governo para abordar ameaças digitais avançadas. A empresa compartilha informações sobre ameaças digitais, faz pesquisa e desenvolvimento sobre segurança cibernética e cria programas de educação para promover a profissão de segurança cibernética. Tá? Isso aqui é algo que está muito forte no Brasil e no mundo. Tá? Armas da segurança cibernética. Scanners de vulnerabilidade. Scanners automatizados. Se põe para rodar, seleciona qual o IP, a faixa de IPs que quer que teste, ele vai testar, seja para invadir ou seja para gerar relatórios que possam ser usados para corrigir essas vulnerabilidades. Tá? Ajudam a automatizar a auditoria de segurança ao buscar riscos de segurança na rede e produzir uma lista, né, priorizada de como abordar, quais corrigir. Testes de penetração, ou pentest, método de testar áreas de fraqueza em sistemas com várias técnicas maliciosas. Então, é a mesma coisa que o antivírus, pessoal. O antivírus testa 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil vírus em alguns minutos, em alguns segundos. Os pentests, as suítes de pentest fazem a mesma coisa. Eles pegam o teu computador e testam 1, 2, 3, 5, 10, 50, 1 milhão, uma porrada de vulnerabilidades conhecidas e reconhecidas. E aí você passando em testes de penetração conhecidos não é uma garantia, mas a chance de você ser invadido ou você, né, sofrer o seu sistema ter algum tipo de invasão é muito menor. Analisadores de pacote, ou sniffers de pacote, que interceptam e registram o tráfego na rede, tá? Ele captura cada pacote e depois o hacker ou a pessoa, né, seja o profissional de segurança ou o hacker, ele vai analisar isso para ver que informações ele consegue extrair daquilo e como que ele consegue utilizar essas informações para quê. Tá? Ferramentas de segurança, basicamente, não há uma solução universal para isso. E muitas vezes as ferramentas de segurança que nós utilizamos são ferramentas que os criminosos cibernéticos usam para quebrar os sistemas. Nós tentamos quebrar também. Só que nós pegamos o relatório e corremos atrás de consertar. Eles descobrem as vulnerabilidades e tentam quebrar, para extrair alguma vantagem pessoal para isso. Muito depende da situação, circunstância e preferência pessoal. Qual ferramenta utilizar? Qual distribuição utilizar? Qual pacote, qual suíte utilizar? Um especialista em segurança cibernética deve saber onde obter informações fundamentais. E algumas das respostas estão aqui. NVD, CERT, Internet Storm Center, a CSC, são ótimos lugares para conseguir informação
informações de qualidade. Tá? Próximo passo, como que a gente sai daqui? Definição das funções do padrão dos profissionais de segurança cibernética. Quem define o que esse profissional faz? A ISO 27000 é um bom começo para isso. Tá? Define a função dos profissionais da segurança cibernética. A estrutura dela exige um gerente sênior, responsável por TI e SM, tá? Normalmente quem vai fazer a auditoria, profissionais de segurança da informação e administradores de segurança, gerente de segurança do local físico, tá? E contratos das instalações, monitoria por câmera, monitoria por alarme, contrato de tudo. Contrato de RH para assuntos relacionados como ação disciplinar e treinamento. Então, eu preciso ter contrato dizendo como que eu vou treinar e como que eu vou disciplinar esse funcionário que vazou alguma informação, que deu algum problema, que por engano clicou num link achando que ia receber 27 milhões de euros. Preciso de contratos. E gerentes de sistemas e rede, arquitetos de segurança e outros profissionais de TI que vão fazer a parte mais braçal disso, tá? Ferramentas de pesquisa de trabalho, onde encontrar vagas, Indeed.com, CareerBuilder.com e USAJobs.gov, óbvio, tudo nos Estados Unidos, né? Mas tem uma variedade de sites que anunciam vagas de trabalho de tecnologia de informação. Se vocês procurarem nos sites que a gente usa no Brasil, pessoal, vocês vão ver que também de vagas no Brasil e tudo mais, vocês vão ver que também vocês encontram no Brasil, nesses sites, Cato, Infojobs, vagas.com, vocês também encontram ferramentas, né? Ferramentas não, vocês também encontram vagas para esse tipo de profissional, tá? Seja a nível de entry, de estagiário, de trainee ou coisa assim, ou seja, a níveis mais elevados. Então, vale a pena dar uma olhadinha também. Tá? Resumo do nosso capítulo. Basicamente, ele categoriza a infraestrutura de tecnologia de informação criada pelo avanço da tecnologia em 7 domínios. Distribuímos desde a parte de hardware e acesso físico até o aplicativo. Desde a parte da infraestrutura até a parte do usuário final. Tá? Discutimos as leis que afetam isso. Leis como FISMA, GLBA e FERPA são voltados para a proteção da confidencialidade e da privacidade das pessoas. Leis que enfocam a proteção da integridade incluem FISMA, SOX, FERPA e leis que dizem respeito à disponibilidade, como os dados vão ser disponíveis para outras pessoas. FISMA, GLBA, SOX e CIPA. Além da legislação em vigor, o especialista de segurança precisa compreender como o uso de computadores da tecnologia afetam os indivíduos e a sociedade e também a questão da ética envolvida em tudo isso aqui. Tá? Não adianta ter várias leis se o profissional que aplica ou que defenda essas leis, ele, no final das contas, ele que está vazando informações. O capítulo também explorou a oportunidade para se tornar um especialista em segurança cibernética e várias ferramentas disponíveis aos especialistas em segurança cibernética. Certo, pessoal? Então, com isso, nós encerramos nosso 8º módulo, encerramos nosso curso. Lembrem-se que as provas já estão disponíveis para vocês lá no mural do curso. Entrem lá, estudem, deem uma olhadinha e resolvam as provas. Vocês têm até o dia 31 de março para fazer as provas e fazer o feedback do fim do curso. Se você não fizer o feedback do fim do curso, ele não libera o certificado. É extremamente importante. Tá? Então, corram atrás, encerrem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Os materiais práticos, metade deles já está postado no canal do YouTube com o link no mural do curso. A outra metade eu estou gravando e posto para vocês hoje, no máximo amanhã. Tá ok? Obrigado por assistirem. Foi um prazer trabalhar esse curso com vocês. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, pessoal.